Olá, vamos falar um pouquinho sobre os escritores, os copistas da Bíblia no Novo Testamento. Veja bem, como a igreja estava ainda sendo difundida e ela não tinha capital, quem fazia as cópias eram os próprios cristãos, que sabiam ler e que copiavam de uma Bíblia para outra, de um texto para outro, de um manuscrito para outro. Então era feito de forma artesanal. Não havia profissionais que fizessem isso porque não tinha dinheiro para pagar. E essas cópias, por serem feitas por não profissionais, elas eram cheias de erros e de dificuldades. Alguns erros dessas cópias eram erros cometidos por falhas humanas, ou na forma de escrever, a pessoa pulava uma frase ou uma linha, ou cochilava porque estava copiando à noite e coisas assim. Existe também a possibilidade, né, de que o copista estava vivendo um momento histórico da sua vida, da sua comunidade, que precisava responder alguns questionamentos que surgiram neste momento. Então, ele fazia as cópias e acrescentava ou obstruía algum texto, alguma frase, alguma linha, alguma palavra do texto bíblico. Então nós sabemos que lá em Roma, Palestina e Alexandria do Egito, as cópias eram feitas diante dos costumes e da cultura daquelas pessoas. Então nenhuma das cópias, tanto de Roma como da Palestina, como de Alexandria, eram iguais. Elas tinham formas de escrever e se expressar diferentes. Então, lá no século IV, a religião cristã era muito pequena, era uma minoria no Império Romano. Então, aconteceu uma mudança muito grande, muito boa para o cristianismo, que foi a conversão do imperador de Roma, o Constantino. Constantino, então, se converteu mais ou menos em 312 da era cristã, e a partir desse momento a igreja cristã deixa de ser igreja cristã e se torna igreja católica. Por isso, Igreja Católica Apostólica Romana. A partir da conversão de Constantino, a igreja se tornou a igreja oficial, a religião oficial do Império Romano. Por isso que a igreja deixa de ser cristã e passa a ser cristianismo, passa a ser Igreja Católica Apostólica Romana. O resultado disso foi que, a partir de Constantino se convertendo, o alto escalão político, religioso da época também se converteram para ficar do lado de Constantino, que era o imperador. Então, lá no século IV, mais ou menos em 331, o imperador Constantino ele queria que a Bíblia fosse difundida e estivesse em todas as igrejas, as maiores igrejas da região do Império Romano. Então ele pediu para que o bispo Eusébio, lá em Cesareia, ele produzisse Bíblias bonitas, Bíblias bem escritas, Bíblias com material de primeira linha. Então Eusébio tinha aí nas mãos a possibilidade de contratar profissionais para fazerem a cópia da Bíblia, né? A partir daí, as cópias gregas ficaram a cargo dos monges, né? Do Oriente, da Turquia e da Pérsia, até a Idade Média, lá no século XV. Então nós vimos aí que do século IV ao século XV, a Bíblia era copiada e os erros foram sendo cometidos um atrás do outro na hora de fazer a cópia, né? Os manuscritos são parecidos um com o outro, mas isso não quer dizer que eles sejam manuscritos verídicos ou os originais. Pode ser que sejam cópias erradas, de outras cópias erradas e outras cópias erradas que foram parar nos monastérios, nas mãos dos monges, e eles reproduziram essas cópias com falhas, com erros. E também podemos perceber que logo em seguida
foi feita, traduzida a Vulgata Latina, a Bíblia comum, a Bíblia de todos. O Império Romano, então, deixa de usar o grego como língua principal e começa a usar o latim. Então se tornou uma grande parte do Ocidente, do Império Romano, a língua latina como a língua oficial. Então precisava se fazer a tradução em latim. O Império Romano deixou de falar a língua grega e começou a se oficializar a língua latina. Com isso existia a necessidade da tradução do grego para o latim. Só que tinha muitos problemas que destoavam uma das outras, as Bíblias, as cópias, então precisava-se de homogeneizar as Bíblias. Então lá no século IV, o Papa Damásio, né, encomendou um grande número de Bíblias, né, de especialistas, de copistas, para fazer uma nova Vulgata, um novo livro, uma nova Bíblia que fosse igual para todos. E quem foi contratado para fazer esse serviço foi São Jerônimo, né? Ele que fez a tradução do grego para o latim. Então, a palavra latim era muito falada em Roma, se tornou a língua oficial de Roma, foi feita essa nova edição da Vulgata, uma Bíblia da Igreja Ocidental, copiada e recopiada, muitas vezes. Hoje há mais cópia da Vulgata do que dos manuscritos do Novo Testamento, para você ver como foi produzido essa Bíblia. Então, essa Bíblia Vulgata, ela foi copiada de outras cópias que tinham muitos erros de acréscimos e de omissões, e que se tornou a Bíblia que os cristãos usavam na teologia para estudar o cristianismo. Então tá tudo mostra aí uma dificuldade de se entender o cristianismo a partir da Bíblia que nós temos hoje, que é a Bíblia Vulgata, que é a traduzida para os nossos dias. Então, para se entender a Bíblia, precisa-se de uma tradução do hebraico para o português direto, sem tradução do hebraico para o grego, do grego para o latim, do latim para o alemão, do alemão para o inglês, do inglês para o português. Então, muitas traduções, muitos sentidos de palavras, semânticas diferentes que chegam até nós. Então, a Bíblia com distorções e de compreensões e além dos erros cometidos pelos primeiros escritores lá do século I ao III, durante o século IV ao século XV, muitas cópias repetidamente sendo feitas, com muitos erros. É como se fosse aquele telefone sem fio que a gente brincava quando era criança. Alguém falava uma frase no ouvido e a gente falava no ouvido da outra pessoa. Tinha 10 pessoas e quando chegava no último, a frase estava totalmente distorcida. Assim também foi a escrita, né, a cópia, a escritura que nós temos hoje. Obrigado. Tchau.